Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, torcedor, torcedora do New Orleans Saints. Está começando mais um episódio do We That Podcast. E não, você não deu play no podcast errado não. Hoje sou eu, o Marcel Xará, que vai assumir o comando desse ataque talentosíssimo, né? Mas sem fumble, né? Pelo amor de Deus, prometo que vou tentar conduzir isso aqui à altura da nossa querida Jéssica Laís, que hoje não está aqui com a gente. Um abraço, Jé. E nesse episódio a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a sufocante vitória sobre o Falcons. E na sequência nós vamos dissecar o Philadelphia Eagles, o confronto do próximo domingo, dia 13, às 6h25 da tarde. E quem é que tá nesse ataque hoje, né? Eu vou começar aqui com ele, o nosso analista, que sempre faz as nossas prévias dos jogos, o Ivanzito. E aí, Ivan, tudo bom? E aí, Xará, e aí todo mundo que tá ouvindo, tudo bom, né? Tudo bom, tudo certo, ganhamos do Falcons mais uma vez, a gente segue aí, nem sei mais quantas vitórias seguidas são, até perdi as contas, é isso aí, pô, vamos lá, não vamos parar não. E hoje a gente está contando novamente com o reforço, né, de uma das nossas flores do Superdome, a Giovana Sociarelli. Tudo bom, Giovana? Oi Marcelo, oi Ivan, oi pessoal que tá ouvindo. Nem deu tempo de vocês sentirem falta de mim, que já estou eu aqui de novo, mais uma semana. Agora, depois de varrer as galinhas, estamos muito felizes. E é isso, seguimos com as nossas 9 vitórias em homenagem ao Drew Brees e que vem em homenagem ao Michael Thomas. É isso aí, é o que a gente espera, né? E como já é de praxe no nosso We That 2020, nós trouxemos uma convidada especial para falar do nosso próximo adversário, a Jaqueline Lima, lá do Esportismo. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Fala um pouco aí da sua história com o Eagles, com o Esportismo, fala de você, manda um beijo para sua família, enfim. Fica à vontade aí que você está em casa. Oi, pessoas. Oi, mãe, tô no Rudete. Uhul. Então, gente, é Jaqueline Lima, a louca aqui. Torcedora do Philadelphia Eagles faz bastante tempo, vou entregar aqui a idade, né? Desde 2002. Passei por traumas, passei por muitas coisas, estou aqui agora sofrendo novamente por essa fase horrorosa do time lá da Filadélfia. Bom, gente, eu falo de esporte americano já faz um bom tempo, mas de NFL em específico, eu já participei de um outro grande projeto de futebol americano feito só por mulheres. Quando esse projeto se encerrou, a gente montou o Esportismo para continuar brincando e falando de esportes americanos no geral agora, não somente NFL, mas como todo mundo lá se conheceu por conta disso, a gente acaba dando maior enfoque nessa liga maravilhosa que é a NFL. Lá no @esportismo estamos eu, Tatiana Cazorla, a Cássia Pires, a Natasha Máximo e o meu arrozinho, a Dani Kowalski, né, que é a minha enciclopédia, o meu arroz de todo dia. E lá a gente faz prévias, a gente faz injury report, a gente faz tudo aquilo que a gente pode fazer e consegue fazer falando de todos os times da NFL. A gente vai tentar dar uma atenção agora para a NBA, que vai começar agora pouco antes do Natal, mas isso aí eu falo em outros lugares, mas não deixem de seguir a gente lá no @esportismo_, Twitter, Instagram, Facebook também, e lá no YouTube, que de vez em quando a gente faz umas prévias, uns pré-jogo, né, ao vivo, e uns pós-jogos, né,
querida Gi, também ao vivo, quando a gente tá aí na insônia e doida pra falar do que rolou na rodada da NFL. É isso, gente. Eu acho que tá dada a minha carteirada. Excelente, Jaqueline, é isso. É muito bacana ver cada vez mais mulheres comentando com tanta propriedade sobre esportes, né, que geralmente é um universo tão machista, e a gente está muito feliz de receber você aqui hoje. A gente promete não cornetar tanto o Eagles não, tá? Porque você é muito gente boa. Pode cornetar, ele tá merecendo. Ai. É isso aí então, pessoal. Agora que você ouvinte já conhece a nossa escalação, então ajusta aí seu volume, se ajeita, fique bem confortável aí, vem com a gente que foi dado o kickoff para o We That Podcast número 61. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Como a gente sempre faz no nosso IDET, a gente começa com uma breve análise da partida anterior do Saints. E a partida anterior do Saints aconteceu uma coisa meio diferente daquilo que a gente estava acostumado nas últimas semanas. A gente ganhou, mas ganhou suando frio. Taysom Hill, muito bem treinado, né, pela equipe do Saints, ele se lembrou que o Saints não tem essa coisa de ganhar tranquilamente os jogos. Ora, onde já se viu isso, ganhar tranquilamente? Então, deixa eu colocar um pouco de emoção nesse jogo aqui, e é isso que ele fez, né? Sofrendo aquele fumble lá, e a partir disso a partida tomou outros rumos, mas eu não... Bom, vou deixar aqui pro pessoal falar. Ivanzito, fala aí um pouco dessa partida aí, como é que foi ver esse acontecimento aí no domingo? Cara, é complicado, né? Complicado nada, né? A gente tava 4 jogos ganhando sem sofrer muito, né? Eu tava mal acostumado a essa realidade. Não vou falar que tava com saudade, né? Mas isso aí não é o Saints não, cara. O Saints não é um time que acaba com os jogos no terceiro quarto. Que isso, eu quero sofrer, eu quero Hail Mary no final do jogo, pro Julio Jones quase pegando a bola. Mentira, eu não acredito, mas enfim, aconteceu, né? O jogo foi um jogo que na real nem era pra ser equilibrado mais uma vez, né? Mas como você falou, o Taysom Hill quis nos lembrar a franquia que a gente torce, né? Quis lembrar, além de ser assim, o Falcons, querendo ou não, cara, a gente sabe, a gente não gosta do Falcons, os Falcons não gostam da gente. Não ia ser tão fácil na teoria, é óbvio. Os caras não querem, por mais que a temporada não esteja tão boa, os caras não querem perder ou serem varridos, né? Perderem em casa. E assim, eu vou fazer uma análise meio breve do jogo. Eu acho que no geral o Saints foi muito bem, né? Não tem muito o que reclamar. O time foi consistente e tudo mais, pelo menos nos 3 primeiros quartos, né? Vamos dizer isso aí até o Taysom Hill começar a ser um pouco inconsistente e tudo mais. A gente sabe que isso acabou acontecendo e que a gente viu jogadas boas e jogadas ruins do Taysom Hill nos 3 jogos, né, que ele teve. Então faz parte. A gente na teoria até deu sorte que essa secundária do Falcons é realmente muito ruim, né? Tiveram alguns lances poucos lances que ele poderia ter sido interceptado. Eu não vou criticar o Taysom Hill, a gente sabe, é uma amostra muito pequena, a gente sabe dos problemas que ele tem, a gente não vai pensar que o Taysom Hill vai destruir, que a gente sabe que ele não tem essa capacidade e tudo mais, mas os problemas de leitura em algumas jogadas, como que ele sofreu o fumble e do próprio fumbles, né, a gente sabe que isso aí é algo que ele que a gente espera que ele melhore e tudo mais, mas acaba que não está acontecendo muito. Destaque também pro Michael Thomas, né, que está voltando a ser um jogador confiabilíssimo, muito bem. Alvin Kamara também foi incrível, né, como sempre, fez seu touchdown lá, porque tem ele no Fantasy, ficou feliz. Na defesa, a gente, né, não tem nem o que falar, a defesa fazendo um ótimo trabalho de novo.
Demario Davis, uma partida muito boa. O Marshon Lattimore, apesar de ter sofrido um pouco com o Kevin Ridley, mas a questão é que é normal, né, cara? Quando você enfrenta um time aí com com uma dupla de wide receiver desse nível, é óbvio que eles vão fazer alguma coisa, né? Com o Alexander jogando bem também, a gente teve partidas muito boas da equipe da defesa no geral, né? Então, assim, tô falando muito, né? Tem a Giovana pra falar bastante, tem você também, é isso aí, eu acho que a gente voltou a ser a gente aí, né? Foi só pra lembrar que, pô, vocês torcem pro Saints, não vai ser algo fácil sempre, não. Ivan, não precisa ficar com vergonha de falar, não. Pode falar. Aqui a gente... Eu tô sentindo você meio comedido aí em cornetar o Taysom Hill. Não pode cornetar. Aqui Você quer que eu cornete o Taysom Hill? Não, tudo bem, eu não você tenho fica à nenhum vontade, problema com isso. Putz, eu vou ficar meio triste de cornetar o Taysom Hill, sabia? Mas enfim. Não, mas você quer que eu fale um pouquinho mais, eu vou falar então um pouquinho mais do Taysom Hill, cara. Mas eu não acho que foi algo assim... Aí, lá vai eu defender o cara. Mas eu não acho que foi algo tão ruim, é o que a gente espera. Tipo, óbvio, isso pra mim é o que eu espero do Taysom Hill. Eu espero o Taysom Hill, pô... na verdade, ele tá melhor do que eu esperava. Eu acho que é por isso que eu não consigo cornetar muito ele. Ele fez boas jogadas, bons passes e tal. Mas é isso, mas ele é o Taysom Hill. No fim das contas, no final do dia, o Taysom Hill é o Taysom Hill. Então o Taysom Hill vai ter fumble, o Taysom Hill vai ter passe quase interceptado. Se não tiver passe interceptado, vai ter leitura idiota. Ele é o Taysom Hill. Então é isso, cara. A gente sabe. Quer dizer, menos o Sean Payton, tirando o Sean Payton, a gente sabe que o Taysom Hill não é teoricamente um QB para ser um QB de uma franquia e tudo mais. Então, é isso. Eu não critico muito do Taysom Hill porque tá sendo o que eu esperava. Na real, como eu falei, até um pouquinho melhor que eu esperava. Eu esperava que ele fosse um pouquinho pior que isso, mas como o Saints tá 8-0 sem Drew Brees, e o que será que isso diz sobre Drew Brees? Então a gente tem que saber que aparentemente no time do Saints todo mundo vinga, né? Isso aí, quem pegou a referência pegou. Então, são 6 fumbles nas últimas 4 partidas, né, Ivan? É complicado essa questão do Taysom Hill. Eu queria saber da Giovana se ela viu alguma coisa de diferente nesse time do Atlanta com relação à primeira partida, ou se essa situação que o Saints se colocou foi mais por conta desse turnover mesmo e desse final meio caótico, assim. Eu tô aqui quieta, só ouvindo vocês, esperando alguém falar: gente, o Taysom Hill lançou um touchdown. E ninguém disse, gente, como assim? Momento histórico na carreira do Taysom Hill. E vocês aí desprezando o momento, só falando de fumble. Coitado, cara. Mas enfim, o Taysom Hill tem muito pra melhorar. A partida poderia ter sido mais fácil do que foi. Só que vocês conhecem o New Orleans Saints, vocês conhecem nossos jogos contra o Falcons, e se fosse o Drew Brees, ele também teria dado um jeito da partida ficar difícil no último quarto. Então, assim, o Saints sempre lembra pra gente que ele é o Saints e que ele gosta de sofrer pra ganhar jogos. E mesmo que a coisa esteja fácil, a gente vai arrumar um jeito de complicar e de ficar difícil. Foi o que o Taysom Hill fez com aquele fumble. Ele poderia ter lançado a bola, mas ele teve dificuldade na leitura, ele não conseguiu ver. Mas se a gente vê do primeiro jogo para esse jogo, ele já tá melhorando na leitura, na presença de pocket. O braço dele tá presente, ele tem o braço bom, tem o braço mais forte que o do Drew Brees atualmente. Então, assim, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado também para julgar o Taysom Hill. Ele tem 3 jogos de starter na carreira na NFL. 3? A gente tá jogando com 3 nele, né? Enfim, ele tem 3 jogos de starter, então a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? Ele superou as expectativas, porque as expectativas eram -5, e agora ele deve estar na expectativa 1, mas ao menos a defesa está fazendo a gente ganhar jogos. E o que a gente precisa é ganhar jogos. Tecnicamente, a gente não precisa agora do Taysom Hill sendo o melhor QB do mundo. A gente precisa ganhar jogos enquanto o Drew Brees não volta. Ano que vem é papo pra outra história. Eu até acho que a discussão rola muito em cima dele por conta
dessa expectativa que o Sean Payton criou do Taysom Hill assumir a titularidade ano que vem. Então, por isso que a gente fala tanto. Ano passado a gente não falou tanto assim do Tedinho. Tava todo mundo muito satisfeito por ele ter ganhado 5 jogos. Então, e é isso, beleza. Mas por que não se tinha essa expectativa dele assumir no outro ano, né? A gente acaba escondendo algumas coisas que eu até queria comentar rapidamente. Por exemplo, nós voltamos a cometer muitas faltas. 10 faltas para 79 jardas. Teve um unnecessary roughness lá do Gardner Johnson, justamente na campanha que o Atlanta faz o último touchdown. O Gardner Johnson é aquela coisa, né? É a loucura total, seja pro bem e pro mal. E o Sean Payton também, eu acho que sempre vai ter aquela chamada contestada dele, e eu fico com medo que nos playoffs essas coisas apareçam de novo e aí a gente não tem pra onde correr, né? É por isso que a gente às vezes fala, o Saints não é time de playoff, justamente porque as coisas parecem que acontecem lá, e lá a derrota custa muito caro, por exemplo. Então, enfim, mas isso é uma discussão para outra hora também. E aí, Jaqueline, como é que foi esse Packers e Eagles? Carson Wentz bancado, e agora? Bom, primeiramente, gente, eu gosto muito de ouvir quando outros torcedores, né, falam de seus jogos, porque todo torcedor tem essa impressão de que os times dificultam quando não dava pra dificultar. Semana passada eu tava gravando com o pessoal do Packers e foi a mesma coisa, vocês falando também. Bicho sofredor é torcedor, né? Mas fazer o quê? Então eu fui lá sofrer. O que acontece? Eu já entrei nesse jogo com a expectativa bem baixa, porque eu sabia que o meu ataque ele estava muito complicado e inoperante e ponto. Minhas esperanças passavam pela nossa defesa, que até apareceu, assim como o nosso ataque no primeiro drive apareceu, apesar da gente ter ficado somente com um field goal. Só que aconteceu, no geral, aquilo tudo que a gente esperava, que é um ataque pífio, xoxo, capenga e tudo mais que vocês quiserem acreditar. Daí veio a grandíssima novidade, que foi o Carson Wentz sair de campo por uma escolha de Doug Peterson e a gente jogar com Jalen Hurts de quarterback. Tá, eu vou tentar resumir a minha opinião com relação a isso, que é o seguinte: eu acho que se o problema fosse o Carson Wentz, eu tava feliz. De verdade. Se o problema fosse o Carson Wentz, era só eu pagar um ano de terapia pra eu superar o nosso relacionamento e vambora. Mas eu acho que não é. E os números dizem isso. Apesar de, no jogo, quem assistiu o jogo, reparar uma coisa que foi o que mais me preocupou com relação à situação do Wentz. Mas primeiro falando de números. O Carson Wentz ele teve 6 passes em 15 tentativas, o Jalen Hurts teve 5 em 12. E o Jalen Hurts jogou muito menos. Mas o Jalen Hurts conseguiu muito mais jardas que o Carson Wentz, mesmo com essa pouca... Ele teve um passe a menos só que o Carson Wentz, e teve 109 jardas e o Carson Wentz teve 79. O Jalen Hurts conseguiu fazer um passe para touchdown, o que é bem positivo para ele, mas aí você vai pensar na pressão de sacks. A gente olha muito e fala que o Carson Wentz aceita muito sacks, e sim, ele aceita bastante, mas quando a gente vai comparar a substituição, de 5 vezes que o Jalen Hurts foi pressionado, ele foi sacado 3 vezes, e de 22 vezes em que o Carson Wentz foi pressionado, ele foi sacado 4. Então, assim, a vida não é fácil na Filadélfia para ser quarterback. Jalen Hurts vai descobrir isso de uma forma horrorosa, porque foi até uma coisa que eu coloquei, talvez o Doug Peterson tenha tomado uma decisão horrorosa, que é só colocar o menino pra estrear como titular contra uma das melhores defesas da liga, tipo, só. Vamos enfrentar a defesa do Saints só pra ver se você morre logo de uma vez, sabe? É muita escolha errada, é muita decisão errada de comissão técnica, de jogadas, de scout, de GM, pra gente culpabilizar somente o Wentz. E aí no jogo acabou sendo o resultado que a gente esperava. Quando você dá uma pressão no Rodgers, o Rodgers se vê obrigado a jogar, jogou bem,
fez uns passes maravilhosos para Adams, e aí a gente acabou perdendo por 30-16. Eu achei até que poderia ser mais vergonhoso. Poderia ser pior, mas a minha defesa, que é talvez o ponto que vocês tenham que observar mais para o confronto de domingo, conseguiu segurar o rojão, vamos dizer assim, a quantidade necessária para não ser tão vergonhoso. E aí aquela parte que eu falei da mudança, que não são números e que me preocupa. A entrada do Jalen Hurts deu outra cara para o time. Se vocês viram o jogo, o nosso touchdown de retorno do Jalen Reagor, meu Deus do céu, utilizaram o Jalen Reagor da forma certa, eu nem consigo acreditar. Foi exatamente no drive seguinte à entrada do Jalen Hurts substituindo o Wentz. A defesa entrou com mais energia depois da saída do Wentz. Recebedores, de repente, estavam mais aptos ou mais correndo rotas mais certas do que quando estava o Wentz em campo. Uma coisa que me preocupa é se a narrativa que é vendida na Filadélfia de que o grande problema é o Carson Wentz, se ele não perder o time. Se ele perder o time, esquece. Ele vai ter que ser feliz em outra franquia. E ele não vai conseguir se provar novamente para conseguir liderar esse time. Como ele não conseguiu liderar o time até o final do jogo contra os Packers e acabou sendo substituído pelo Hurts, que vai ser o titular contra vocês no domingo. Hoje o Doug Peterson já anunciou, né, essa modificação, a manutenção do Hurts como quarterback do Eagles para o domingo. E o que você acha, Jack? Como que você vê esse ataque do Eagles, pelo pouco que deu para ver aí do Hurts na partida contra o Packers? O que você acha que muda, assim, em termos... Você já falou um pouquinho aí, né? Até dos números e tal, mas enfim... fale um pouco mais aí sobre isso aí. Olha, eu acho que a principal mudança na questão jogador vai ser que o Jalen Hurts, ele é um cara muito mais móvel do que o Carson Wentz. O Carson Wentz que conseguiu muitas jardas correndo esse ano, quando ele se via sem opção, ele corria e acabava fazendo os first downs. No jogo contra eu não vou lembrar. O jogo aí que a gente passou o primeiro tempo inteiro zerado em first down, a gente só conseguiu o primeiro no segundo período com o Wentz correndo. E a gente vai ganhar isso com o Jalen Hurts, porque ele é muito mais ágil, ele é muito mais atlético, ele tem um footwork muito melhor nesse sentido de corrida. Então eu acho que a grande melhora vai ser que quem vai estar atrás da nossa linha ofensiva capenga, xoxa, horrorosa, eu não sei porque que Jason Peters ainda tá nesse time e jogando. Respeito o Jason Peters por tudo que ele fez pela franquia, por todos os anos que ele passou por ali, sabe? É um cara gigante dentro da nossa história, mas acabou, gente, aposentou. Eu acho que o slogan do Eagles esse ano tinha que ser #supera Eagles supera, não Fly Eagles Fly, sabe? Tem algumas coisas que a gente tinha que superar. E o Hurts atrás dessa OL, como ele é mais móvel, pode ser que ele sofra menos, tá? Mas isso não quer dizer que ele vá sair melhor, porque a gente ainda continua com muito problema na linha ofensiva, a gente ainda continua com o problema dos recebedores, de vez em quando sofrendo uns fumbles, sofrendo uns drops malucos. Mas a gente pode ver, inclusive, a melhora de clima, né? Porque, infelizmente, é isso. Amo o Wentz. Eu ainda defendo o Wentz para 2021. Sentiram, né, a respirada forte antes de falar isso. Mas é isso mesmo, porque me dói e é complicado eu assumir isso. Mas eu ainda defendo ele para 2021. No entanto, é a hora certa. Vamos dizer, não está errado colocar o Jalen Hurts como titular. Eu acho que o momento é equivocado. Jack, mas era pra esperar mais. Não, eu acho que já era pra ter feito isso antes. Dividir mais snaps, colocar ele mesmo pra jogar um drive inteiro em outros jogos, pra justamente sentir aonde que tava esse problema. Mas como eu sei que o problema tá exatamente em quem escolheu colocar ele em campo, eu não esperava uma coisa diferente. Doug Peterson vai colocar o Jalen Hurts pra jogar contra uma das melhores defesas da NFL,
num time desestabilizado, num time completamente no olho do furacão, e isso pode queimar pra cacete o garoto, entendeu? Eu ainda tenho essa preocupação com o coitado do Jalen Hurts. Torço muito pra que ele se dê bem no jogo contra vocês, principalmente sair inteiro, mas eu acho que foi um erro colocar ele de titular absoluto só agora. Poderia ter vindo dividindo essa titularidade com o Wentz, sei lá, desde quando a gente voltou de bye, quando a gente já viu que o time estava absolutamente quebrado em várias situações, não só do quarterback. Então aquilo que você poderia tentar dar uma mexida, mexia. Mas o Doug Peterson foi teimoso, escolheu só agora, e é torcer pro menino se safar desse jogo bem, né? Ivan, com base nisso aí que a Jaqueline falou, um pouco sobre o Hurts e sobre o ataque do Eagles, como é que você vê a defesa do Saints enfrentando esse time aí no domingo? Então, falando um pouco sobre o Jalen Hurts, eu acho que um ponto que o Doug Peterson deve ter pensado, e como a Jaqueline falou, é exatamente o fato do Jalen Hurts conseguir se lidar melhor, no caso, com sei lá, para se livrar de sexo e tudo mais. Porque eu acho que isso, na teoria, pesou muito pela escolha do Jalen Hurts ser titular agora, justo nesse jogo. Por quê? Pode ser que, como a Jaque falou, o Jalen Hurts seja engolido pela nossa DL e tudo mais, mas a chance do Jalen Hurts se safar, conseguir alguns sacks a menos ali, pela mobilidade dele e tudo mais, é um pouquinho maior, e eu acho que isso foi um ponto que provavelmente deve ter pesado. Não tô defendendo o Doug Peterson, talvez, como a Jaque falou, não seria algo muito bom, né, jogá-lo aos leões, assim, mas é isso aí, assim, na visão dele, eu acho que talvez fez um pouco mais sentido, mas então, sobre a nossa defesa em si, enfrentando eles, é um time que possui um jogo terrestre bom, por mais que você pegue e olhe assim, putz, nenhum como que é o nome? Nenhum running back de grande nome, assim, o próprio Miles Sanders, apesar dos pesares, ainda sofre um pouco de lesões e tudo mais. Aí tem o Boston Scott, que já até algum tempo atrás, se você lembrar, ele estava até no practice squad do Saints. Corey Clement e tudo mais, mas é o time que, se você olhar para ver em jardas por tentativa de corrida, é o melhor time da liga em jardas por tentativa, com 5 jardas por tentativa. Eu vou chorar. Deixa eu te interromper pra eu chorar. Por favor. Você sabe por que a gente tem 5 jardas por tentativa? Eu queria entender, por causa do QB correndo, o que é? Não, porque a gente não corre. Ah, então, esse que era meu ponto. A relação é alta porque a quantidade de tentativas é bizarra, de bizonha, de pequena. Você, às vezes, em diversas situações, o Doug Peterson tá fazendo muita cagada, gente. Outro motivo do Wentz ser bancado agora foi, coincidentemente, na semana em que grandes repórteres como o Rapoport, como o Adam Schefter, falaram pela primeira vez da cabeça do Doug Peterson estar a prêmio na Filadélfia. Aí, de repente, ele resolveu achar que era uma boa ideia bancar o Wentz, que era um dos mais criticados do time. Por que será? Cortina de fumaça? Talvez, né, gente? Mas, continuando, ele não chama corrida, cara. Em diversas situações, eu me via numa situação de 3ª para 2, ele chamava um play action escroto, ele chamava um passe, e assim, não bota pra correr. Não bota. O jogo contra o Packers foi um pouquinho atípico, que eu falei que foi no primeiro drive. A gente tentava passe na primeira, tentava ganhar ali o máximo de jardas que conseguia na segunda tentativa correndo, e na terceira, dependendo do que a gente conseguisse, eu corria de novo ou fazia um passe. Mas foi um jogo completamente atípico, entendeu? No geral. Por isso que, assim, eu gostei, me senti lisonjeada de você gostar do nosso jogo corrido, mas não, ele não é bom não. De qualquer forma, mesmo se fosse bom, eu já ia dar uma notícia que não vai funcionar, né? Porque a nossa defesa contra o jogo terrestre, ela é simplesmente fenomenal. Ai, meu Deus. Mas pra ficar cegados, como você disse, vocês não correm mesmo, então não precisa, né? Mas aí você chega nos recebedores, né? Vocês têm muitos recebedores, eu não sei até que... Muitos recebedores, assim, que já apareceram na temporada, eu não sei até que ponto isso é bom, né? Porque
É óbvio, é bom você ter vários alvos, mas às vezes você pega alguns caras que são alvos por conta das lesões e tudo mais, né? Você já perdendo de Sean Jackson, aí tem o Alshon Jeffrey que tá voltando agora, mas o Alshon Jeffrey também é outro, eu acho que entra na questão de supera um pouco, né? Aposentado totalmente, né? Aí apareceram os caras bons, aí o Jalen Rigor, olha, a gente paquerava muito o Jalen Rigor antes do draft, viu? A gente, inclusive no nosso mock draft que a gente fez do Saints Brasil é foda, do Saints Brasil, Jalen Rigor foi a nossa escolha. É um jogador que tem um baita potencial, também sofreu com lesões, né? Quem não sofre com lesões no Eagles, eu tenho dó de você por isso. Mas... E aí tem o Charles Fulgham, que apareceu muito bem, Greg Ward, que também é um bom recebedor ali. Eu acho que até o líder do time em recepções, exatamente. De tight ends, eu fui anotar aqui, coloquei, Zach Ertz aqui, né? Já notei ele primeiro ali, mas você vê que, no caso, também por causa de lesões também, né? Talvez, não sei se entra no supera, mas o Zach Ertz já... pelo menos não, Ele não, vou te dar um spoiler, ele não entra no supera não. Não, menos mal. Então, porque o Dallas Goedert pelo menos tem um baita potencial, né, cara? É um jogador muito bom. Nisso aí eu acho que o Zach Ertz tá obviamente, não vou falar mais então, como você disse, então não vou me precipitar, mas querendo ou não, o Zach Ertz já é um jogador de 30 anos, né? Então, Dallas Goedert vem numa boa temporada também, né? Tem mais de 400 jardas. O próprio Richard Rodgers, que entrou legalzinho ali. Enfim, da nossa defesa ali vai depender muito de como vai estar o Janoris Jenkins, se vai jogar, se não, eu acho que a gente pode sofrer um pouquinho. Depende também, pra marcar tight end a gente tá melhorando, né? Nos últimos jogos a gente acabou não sofrendo muito. No começo da temporada a gente era muito, muito ruim marcando tight ends, né? Então, mas agora com o Alexander deu um baita upgrade nisso. O Demario Davis quando marca bem também. O próprio Malcolm Jenkins deu uma baita melhorada. Assim, é um jogo que, aí chegando no ponto bom pra gente, ruim pra você na linha ofensiva, que ali vai ser basicamente o que vai decidir o jogo, né? Porque se a nossa linha defensiva pressiona o que ela tá fazendo geralmente, e é o ponto-chave pra gente tá destruindo nos jogos aí com a defesa, todo o resto da defesa vai bem, e é normal, né? Porque daí o QB tem pouco tempo pra lançar, e aí a secundária consegue fazer um trabalho melhor, e aí... enfim, as coisas fluem melhor quando a linha defensiva vai bem. Então... É isso, o jogo vai ser muito dali, e a gente vai pegar o time que cede mais sacks por jogo. Talvez com o Jalen Hurts isso seja uma tentativa de mudar, não sei se vai acontecer ou não, mas o matchup do Saints na defesa contra o ataque do Eagles, na teoria, é bem favorável, né? Pensando principalmente nas trincheiras, que é a parte-chave do jogo ali. Acho que assim, o Ivan e a Jaque já disseram basicamente tudo sobre o jogo. O que o Hurts precisava seria de tempo para lançar a bola, para conseguir explorar a nossa secundária, que eu acho que da defesa é o ponto que a gente mais fica... É o nosso ponto fraco da defesa, seria a secundária, né? Só que a questão é se a OL deles vai conseguir dar tempo para ele pensar e lançar a bola no nosso ponto fraco. O que eu não acho que aconteça, afinal... É um dos times que mais cede sec. E isso não é um problema só do Carson Wentz. O problema do Philadelphia Eagles não é o Carson Wentz. Inclusive, eu acho que ele fica muito desesperado, às vezes, durante o jogo, porque, como a Jaque falou, eles não correm. Então, de tanto você lançar a bola, uma hora vai dar ruim. E isso tanto com sec, tanto com interceptação. Então, eu acho que o Eagles precisaria lançar a bola, mas talvez não consiga. E isso é um ponto positivo pra gente, é um ponto negativo pro Eagles. E assim, acho que essa seria a chave do jogo pro Eagles e também a chave do jogo pra gente. Então, o que precisa funcionar? Cameron Jordan, o Neymar, Trey Hendrickson, o Demario Davis, essa galera, o Noah Alexander, essa galera precisa jogar bem, e é isso. Que venha mais um jogo da defesa jogando bem, é tudo que eu espero. A gente teve uma partida um pouco abaixo esse domingo do Marshon Lattimore, né? Queria saber da Jaque se os recebedores aí do Eagles podem explorar, talvez, e aí até citando o que o Ivan falou,
da ausência do Janoris Jenkins provável e o próprio Patrick Robinson, o Robinho, que entrou no jogo passado, mas também saiu contundido, então a gente também nem sabe se ele vai voltar. Dá para explorar alguma coisa aí com esse Lattimore inconstante e com o outro lado ali desfalcado? Eu queria muito conseguir falar pra você que sim, mas eu tô muito perdida, de verdade, com relação a como vai ser o comportamento de toda a equipe com a entrada do Jalen Hurts. A gente estava conversando antes da gravação, inclusive vocês comentaram isso de que, por que o Doug Peterson já anunciou? Como eu disse, eu acho que é para salvar a cabeça dele, e isso ainda prejudica um pouquinho mais, porque assim, ele não vai ter como esconder nada de jogo, não vai ter como desenvolver nenhum tipo de jogada para tentar explorar esses desfalques que estão vindo. Tem uma outra questão dentro do próprio Eagles, eu não sei se vocês sabem disso, mas como o Doug Peterson acumula as funções de OC e de head coach, você pensa, o cara tá desde domingo sendo bombardeado por essa questão Wentz e Hurts. Quanto tempo que ele teve para parar para olhar como é que o Saints foi no último jogo, o que eu vou fazer, sabe? É muita coisa complicada, é muita coisa errada nesse Eagles pra gente conseguir explorar alguma deficiência. Eu ainda acredito que talvez qualquer coisa que a gente tente explorar seja uma brecha pro Hurts correr. De resto, eu acho que a gente vai continuar sofrendo com sacks. Quando a bola chegar em cima de você, em cima dos nossos recebedores, principalmente se o Doug Peterson esquecer o Jeffrey, que tá na lista do Supera, e voltar a utilizar o Fulham, por exemplo, no último jogo a gente teve acho que 14 bolas na direção do Jeffrey e 5 na direção de Fulham, do tipo, e o Fulham tava comendo a bola, sabe? São umas mudanças que a gente não consegue entender, não consegue acompanhar o raciocínio lógico, se é que tem, dessa comissão técnica, mas tudo bem. Se ele voltar a explorar o Fulham mais em profundidade, de repente tentar criar essa sintonia, tudo bem, eu acho que pode até acontecer, mas eu acho muito improvável. Por conta do pouco tempo para preparar esse ataque, para essa nova cara, apesar de que no jogo antes na semana anterior ao jogo contra os Packers, o Jalen Hurts fez alguns treinos onde ele treinou com todo o time titular, então no zerado não tá, mas ainda eu acho que é muito cedo pra gente conseguir vislumbrar alguma exploração das deficiências da secundária dos Saints. Pode ser que aconteça, pode ser que me surpreenda, mas é difícil pra gente olhar assim de longe, principalmente com a OL peneira que a gente tem. Talvez ele não tenha tempo pra nem respirar, quanto mais fazer um passe numa bola pra explorar a secundária. Virando a bola pro outro lado, então, e a defesa do Eagles? Na verdade, vamos dar uma segurada. Vamos dar uma seguradinha. Vamos falar primeiro, porque se no Philadelphia Eagles a questão do quarterback já está resolvida, no Saints não. Já que o Drew Brees deu entrevista aí ontem, né, eu acho, dizendo que está muito bem e que está evoluindo muito bem. E, enfim, ele já está apto a deixar a injury reserve. Então, ou seja, Brees poderia estar apto a jogar essa partida no domingo. A gente ainda não sabe, já que lá no Saints as coisas funcionam na base do segredo mesmo. Então, assim, temos aí a dúvida ainda se é Taysom Hill, se é Drew Brees, mas de qualquer forma, bom, queria que você falasse um pouquinho aí, imaginando a defesa do Eagles contra um desses dois ataques. Bom, assim, eu tenho muita confiança na nossa defesa, principalmente na nossa DL. A gente é o time que, acho que é o que mais sofre sacks, mas a gente também é o segundo ou terceiro que mais toca e faz pressão no quarterback. A nossa DL, ela é realmente monstruosa, independente de quem venha. Eu acho que a missão vai ser fazer pressão no quarterback. Ironicamente,
dificulte mais, talvez, se continuar o Taysom Hill como o quarterback titular, porque, né, temos uma mobilidade maior, temos uma possibilidade dele correr com a bola, uma coisa que com o Drew Brees é quase que, né, impossível. No entanto, se vier o Drew Brees, ele vai ter a chance de explorar a nossa secundária, que tem tido problemas. A gente sofreu bastante para marcar a conexão do Packers entre Rodgers e Adams. Slay, ele tá baleado, tá? O Darius Slay, ele não tá 100%. Ele já vinha se curando de uma lesão e ele sentiu no jogo contra os Packers de novo, então eu não sei nem se ele vem pro jogo de domingo, mas se vier, ele vem com problemas. O Maddox também se lesionou contra o jogo contra os Packers, então a gente não sabe ainda se ele vem, como é que vem. Ou seja, a gente tem uma secundária que sofre bastante e que pode vir toda doentinha como sempre. Então, se vier Drew Brees, a gente pode sofrer um pouco mais, porque por mais que ele não tenha tempo de pocket, isso e aquilo outro, ele dá um passe um pouquinho maiorzinho de 20 jardas, se ele estiver conseguindo. Eu falei que uma hora eu ia falar mal do Brees, se o braço dele permitir. Mas pode ser que permita, pode ser que aconteça, e aí a gente tem uma secundária um pouco mais complicada, assim como os nossos linebackers, né, que vocês levaram o meu linebacker embora, né, e me deixaram órfão, e a gente perdeu um pouco a referência no setor. Jalen Mills tá lá tentando fazer das deles, mas às vezes deixa muito a desejar ainda. No entanto, a pressão e toda a minha esperança passa pela minha DL. Fletcher Cox, Brandon Graham, o Barnett. Então, assim, pode ser que daí vocês vejam muito problema. Se vier com o Taysom Hill um pouco menos, pela mobilidade, mas se vier com o Brees, vocês podem acabar levando a vantagem em cima da nossa secundária, que não é lá tão confiável e ainda pode vir cheia de lesão. Duas perguntas rapidinho. Primeiramente, você falou do Mills e do linebacker. Eu acho que você tava falando do Malcolm Jenkins, né? Não, o meu virou linebacker, assumiu o lugar do Malcolm Jenkins, o Mills, o Jalen Mills. Safety, inclusive, caso, né? a camisa 21 do Malcolm Jenkins virou a camisa do Mills, e o Mills, ele era cornerback. Ele virou foi safety. pra linebacker. Safety, né? Hã? Ele acho que era safety ou era safety, corner? é safety. E agora ele é linebacker. Ele tá jogando de linebacker. Agora, e sobre o jogo terrestre? Quer saber você esperando o jogo terrestre? Como que é? A nossa defesa contra o jogo terrestre, ela é boazinha também. Eu acho que pode dar um gás. No entanto, é um Camara, né, cara? A gente não pode subestimar o adversário, a gente não pode achar que vai conseguir parar ele o tempo inteiro. No entanto, eu acho que vida fácil não vai ter. Eu já te falei, tudo que precisar passar pela minha DL vai encontrar dificuldade, sim. Mas pode ser que ali depois da 7ª jarda da linha de scrimmage o bagulho fique doido e vocês consigam, sei lá, 30, 40 jardas depois da recepção, que foi como o Drew Brees trabalhou muito com o Alvinho Camara antes dele se lesionar, né? Porque lá vai eu falar mal do Drew Brees de novo no podcast do Saints. Mas eu já falei até com a Gi isso. Os números do Brees mascaravam muito como ele vinha jogando. Eu vi uns 3 ou 4 jogos dos Saints, onde ele teve 300 e não sei quantas jardas, e todas eram tipo, vou dar um passezinho aqui de 4, 5 jardas pro Camara, e o Camara ganhava o resto da vida. Isso pode ser complicado, porque se minha DL ficar ligada nisso, meus linebackers fizerem o mínimo do trabalho deles, pode sim dar trabalho pro Camara, pensando, né, nesse tipo de jogada. Mas eu acho que vida fácil contra o jogo corrido vocês não vão ter. Com o jogo corrido vocês não vão ter também, não. E a outra pergunta, Ivan? Não, era sobre o Mills mesmo e sobre o jogo terrestre. Ah, legal. E, Giovana, você concorda aí com o que a Jaqueline falou, que com o Taysom Hill vai ser mais difícil pro Eagles? Eu vou dar meu pitaco sobre quem deveria ser o QB, e eu acho que o QB deveria ser o Taysom Hill mesmo. Porque o Drew Brees, como até a Jaque falou, a ADL deles é boa, e assim, acho que o Drew Brees não tá podendo ficar tomando porrada. Então assim, acho que é um jogo que ele pode ficar no banco
um, para explorar as defesas do Eagles, 2, para aquietar um pouco e espera um jogo que a gente precise mais dele. E o Taysom Hill, ele é mais móvel, então assim, quando você tem um QB móvel jogando, você sempre vai ter a dúvida se ele vai passar, se ele vai entregar pro running back ou se ele vai correr. Então você deixar essa opção aberta contra uma DL que joga, que é melhor, eu acho que assim, é importante, e eu acho que a gente deveria manter o Taysom Hill para esse jogo. Eu sei que o Drew Brees deve estar louco para jogar, mas eu acho que é precoce ele voltar agora, a gente pode poupar ele agora e esperar que ele volte para a semana que vem, que é bem mais necessário que ele jogue semana que vem do que essa semana. Então eu acho sim que o Taysom Hill deveria jogar essa partida. Eu sei que tem muita gente que não gosta de ver o Taysom Hill jogando, eu sei que tem muita gente que critica o jeito que ele lê as jogadas, o jeito que ele demora para ver, que às vezes ele não vê para onde ele tem que lançar, mas se ele não vê, ele vai correr. Eu só acho que ele precisa proteger a bola e melhorar um pouco a leitura dele. E ele vai fazer isso gradualmente com o tempo. Não tem como você colocar o Taysom Hill hoje e esperar que amanhã ele seja o QB Drew Brees. Ele nunca vai ser o Drew Brees. Então, assim, eu acho que a torcida do Saints precisa colocar a cabeça dentro da cachola, botar o cérebro dentro da cachola e ficar aquietado um pouco, sabe? Assim como o Drew Brees tem que ficar aquietadinho no banco. E aí, Ivan, você colocaria o Drew Brees também nessa partida, mesmo com ele pronto para voltar? Vou falar primeiramente o que vai acontecer. Se o Brees estiver pronto, não pronto, se o Brees estiver ativo para jogar, ele vai jogar. Ninguém em New Orleans tem um pingo de autoridade para falar pro Brees, você vai ficar no banco, e o Brees não vai querer ficar no banco. Se ele tiver em condições, ele vai jogar. Isso pra mim ficou muito claro na temporada passada, quando ele teve a lesão lá. O Ted jogou 5 jogos. O nosso próximo jogo era contra o Arizona Cardinals, que estava mal na temporada, e depois do jogo contra o Cardinals a gente tinha uma bye week, todo mundo assim, nossa, beleza, né, agora a gente consegue ganhar de boa do Cardinals com o Ted, e aí depois tem a bye week, o Brees vai ficar 7 semanas pra se recuperar, tudo perfeito. E aí ele foi lá, né, não, eu tô bem, eu vou jogar, jogou, obviamente deu tudo certo ali, né, mas essa é a questão, se o Brees tiver em condições físicas, ele vai jogar. Não tem essa. O meu pensamento é, vamos dar mais uma segurada mesmo. Se eu tivesse poder de mandar alguma coisa lá, vamos começar com o Taysom Hill. O Brees tá em condição de jogo, tá bom, mas vamos deixar ele no banco ali. Se estiver dando errado com a coisa no intervalo, a gente coloca ele se precisar e tudo mais. Mas isso não vai acontecer. Eu acho que assim, se o Brees estiver em condição de jogar, ele vai jogar. Eu posso estar errado, mas o que aconteceu nos últimos anos e o que a gente vê do Brees, que jogou com as costelas fraturadas, isso quer dizer, se ele achar que ele tem a mínima condição e o departamento médico liberar e tudo mais, ele vai jogar. Acabei de dar uma olhada aqui, a previsão do tempo é de chuva, né, pra hora do jogo e tudo mais por lá, é de 13 graus, então assim, não seria legal, sabe? Mas, essa é a realidade. Por mim, eu manteria, se você quer saber a minha opinião, eu manteria o Brees no banco, mais um pouco, pelo menos até o intervalo. Mas a realidade é que se ele tiver condições, ele vai jogar. Mas se ele não tiver, vamos de Taysom Hill. Agora eu vou devolver a pergunta, tá? Mas vocês deixariam o Taysom Hill jogar, não o Brees, por uma questão e escolha de confronto? Ou porque vocês acham que o Drew Brees ainda não tá suficientemente curado pra voltar pra campo? Na minha opinião, pelo Brees não tá curado, pelo amor de Deus. Taysom Hill, em nenhuma hipótese de... Não é falando mal do Taysom Hill, tá? Mas... sim. Não. Sim. Claro que é.
Também. É sim, Ivan. Não, sim, também, óbvio. Se o Taysom Hill fosse um cara muito confiável, eu escolheria segurar mais o Breeze. Mas a questão é que eu escolheria o Breeze independente do adversário, do confronto. Eu acho que a capacidade do Breeze de fazer uma coisa bem melhor do que o Taysom Hill faz, mesmo que o Taysom Hill fizer algo bom, a capacidade dele é bem maior, independente, entendeu? Eu não acho que você pega esse de confronto, não. A capacidade do Hill de cometer fumble é muito maior que a do Breeze. Eu cheguei atrasado só pra falar mal do Taysom Hill. Então, cara, se o Breeze tivesse em condições, era Breeze, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que ele não vai ter condições de jogo. E aí não é questão de adversário. Eu acho que cada jogo é um jogo. O Eagles é o próximo adversário, mas poderia ser o Falcons, poderia ser o Chiefs. E se o Breeze não estiver bem para jogar esse jogo, a gente conhece o Breeze, a gente sabe o quanto ele é fominha, o quanto ele quer jogar. Mas o cara tem 11 costelas fraturadas, um pulmão colapsado. Eu não sei se é o momento de colocar o cara em campo pensando que a gente vai ter um playoff aí pela frente, né? O time já está classificado. Opinião, né? Opinião, eu não sei o que vai acontecer daqui até domingo. Pode ser que a gente chegue para a hora do jogo e ele seja o titular, mas a minha opinião é que ele não joga e não vale a pena arriscar. E não é porque é o Eagles, que a campanha do Eagles tá uma merda, o Eagles tá passando por uma baita de uma confusão com troca de quarterback, etc e tal. Acho que é uma decisão pensando aí a médio e longo prazo, pensando no time. Eu vejo que não é o momento de voltar com o Breeze. Pai chegou agora, eu vou botar o pai pra falar, né? Bora. O que você acha? O que você acha do Taysom Hill, então, nesse jogo contra essa DL do Eagles? A gente já viu que quando pressionado ali a coisa não sai tão bem. Então, cara, uma coisa que eu comentei nos grupos aí recentemente, né? Quando aventou-se a possibilidade do Breeze voltar. Imagina o Fletcher Cox sacando o Breeze. O que vai acontecer? Né? Pensando no retorno dele. Fletcher Cox é um monstro, para mim um dos melhores jogadores dessa liga. A gente sabe que o Eagles tem lá seus problemas, mas há algum tempo atrás o Eagles foi campeão do Super Bowl e tem jogadores bons ali, a gente sabe que tem. Taysom Hill, cara, Taysom Hill ele tem alguns pontos positivos, poucos pontos positivos. Uma coisa que me impressiona muito, que eu achei que ele não teria capacidade de fazer, a gente não vê quarterbacks que já foram considerados MVP nessa liga, aquela tranquilidade que ele tem no pocket, por exemplo. Ele consegue fazer a progressão. E a pressão, você viu em vários momentos contra o Broncos, mesmo contra o Falcons, a pressão chegando, e ele não se desesperou. Coisa que o Lamar Jackson, por exemplo, não tem condição de fazer. Ou mesmo Cam Newton. Cam Newton, ele lia a primeira opção de passe dele, via que não dava certo, saia correndo. O Taysom Hill não faz isso. Ele consegue se manter no pocket e a maioria das vezes ele demora até mais do que deveria e a jogada acaba tendo um fim ruim. Ou vem um sack, ou vem um fumble, como tem acontecido nas últimas semanas aí que a gente tem visto, né? Mas a questão da pressão, eu acho que ele consegue lidar bem com isso. A questão é que o raciocínio dele é lento. E aí a preocupação não é nem a pressão chegar. A pressão chega, ele consegue se virar, mas aí a questão é que ele demora muito. Aí é que tá a minha preocupação. E aí quando ele demora muito, ele acaba tomando decisão errada, né? Então, não sei, eu não consigo confiar e acho que não é novidade pra ninguém a minha opinião a respeito do Taysom Hill. Ele não é o cara. Ele não é o cara, ele não vai ser o cara. E de verdade, quem tem essa expectativa em relação a ele, a chance de se frustrar é bem grande. Eu também acho, né? Acho que quando a gente para analisar ele sob todos os aspectos,
todas as habilidades que um quarterback precisa ter, a gente vê que fica devendo muita coisa. Acho que é meio que o Ivan falou no começo do podcast, a Giovana também. Nossa expectativa estava bem baixa, né? Então, por a gente conseguir fazer o que tá fazendo, por ele conseguir fazer o que tá fazendo. Eu acho que até certo ponto ele tá superando. Porque de verdade, a minha expectativa com relação ao Tyson Hill é o Tyson Hill do jogo contra o Broncos. Não, mas é isso mesmo. Entendeu? O fato dele acertar 20 passes, ele ter um aproveitamento ali de 70% no jogo contra o Falcons, pra mim isso aí vai além do que se espera dele. Eu queria chamar a atenção aqui pro nosso grande Michael Thomas, que perdeu vários jogos da temporada por conta da lesão e que nesse domingo quebrou mais um recorde, sendo o wide receiver a completar 500 recepções com o menor número de jogos, 69 jogos. E Michael Thomas teve 9 recepções para 105 jardas nesse jogo. E aí, vai ser mais uma boa partida do Michael Thomas? O que você acha, Giovana? Que os Santos nos ajudem assim, gente. Porque se tem uma coisa que, se for o Taysom Hill, claro, quer dizer, se for o Drew Brees também, se tem uma coisa que qualquer QB precisa é de um wide receiver confiável. E o Michael Thomas, ele é isso, ele é confiável. Você joga a bola e espera que ele pegue. Simplesmente assim. Diferente de alguns wide receivers que você joga a bola e espera que ele consiga pegar o passe que foi na mão dele. Por exemplo, a Jaque pode falar que ela tem vários wide receivers que adoram ficar dropando a bola. Então, a gente precisa do Michael Thomas, a gente sentiu falta dele. Desculpa, amiga. Gratuito. Isso que não tem mais o Nelson Aguilar. Mas agora tem o Que tá jogando bem. Que tá jogando bem no Raiders. Então. Mas a gente precisa do Michael Thomas, a gente sentiu falta dele, mesmo que a gente não tenha percebido. Fazendo vários. A gente precisa demais dele. Mais, muito. Principalmente o Tyson Hill agora, jogando com o Tyson Hill. É a bola de segurança, cara. É a bola de segurança. Você pode jogar um pato morto, você pode jogar de ponta cabeça. Do jeito que for, a bola vai cair nele e ele vai pegar. Exatamente isso. O Taysom Hill precisa disso. Porque se ele for ficar jogando com alguém que ele não tem certeza que vai pegar a bola, ele vai simplesmente sair correndo toda a jogada. A gente sabe que ele faz isso mesmo. Concordo. Isso aí, gente. O que mais que vocês gostariam de ouvir aí da Jaque sobre o Eagles para essa partida? Se alguém mandar o Foles, eu saio agora. Pô, sacanagem, cara, sacanagem. Por favor, não, gente, não. Não, acho que, acho que não tem. Tô numa maré ruim, né, cara? O Eagles, acho que sofrendo bastante com lesões também. Me corrija se estiver errado. A gente não jogou com a nossa OL inteira e titular, acho que nenhum jogo da temporada. Desde o momento 0, a gente já chegou quebrado. Pois é. E é sempre uma novidade, né? Uma hora é linha ofensiva, uma hora vocês não têm um wide receiver pra jogar. Então, cara, e aí vocês até fizeram a observação do Nelson Aguilar e eu vou deixar aqui os meus 2 centavos sobre, novamente, aquela questão de que eu falei no começo, de que se meu problema fosse o Wentz, eu tava feliz. Criticávamos pra caraca o Ronald Darby saiu dos Eagles, foi parar no Jacksonville Jaguars, fez até interceptação em cima de Aaron Rodgers. A gente critica pra caraca o Nelson Aguilar sai do Philadelphia Eagles, vai jogar no Las Vegas Raiders agora e joga super bem. A gente viu todo mundo falando maravilhas de Jalen Reagor no college, todo mundo achava ele bem legal, vocês até citaram que vocês queriam ele nos Saints. Ele chega, ele não é bem utilizado, ele se machuca. Pô, gente, é sério que só a gente que consegue olhar isso? Será que o Jeff Lurie não tá suspeitando? Não tá desconfiado? A gente trouxe Djax de volta, Djax nesses 2 anos deve ter jogado 4 jogos. O resto ele passou todo lesionado.
Alshon Jeffrey, desde 2017, ele não joga uma temporada inteira. Jason Peters não consegue ficar inteiro 2 segundos. Sério que ninguém tá vendo isso? Que não estão desconfiando disso? Que será? E eu acho que pra acabar o assunto Wentz, quando as pessoas falam que o problema é do Wentz, todo mundo, inclusive muitos torcedores do Eagles, esquecem que ano passado a gente chegou a playoffs porque o Carson Wentz colocou um time de practice squad, de wide receiver de practice squad nas costas e chegamos aos playoffs. A gente começou, se vocês tiverem interesse, porque assim é maravilhoso para qualquer torcedor do Eagles, todo mundo que vem com o Will Foles, eu mando aquela All or Nothing que tem na Amazon Prime, que conta toda a temporada dos Eagles da temporada de ano passado, de 2019. A partir da semana 12 ou da semana 11, não lembro, ou a gente ganhava todos os jogos ou a gente estava fora. Nossos playoffs começaram 5 jogos antes. E a gente foi ganhando, com wide receiver dropando, improvisando cornerback, porque tava todo mundo fudido. A gente foi lá de pouquinho em pouquinho, e o Wentz sendo um baita de um jogador. A relação interceptação touchdown dele do ano passado foi muito boa. A quantidade de jardas, só você ir lá e olhar, tá tudo lá. Só que aí ele entrou nesse ano absolutamente quebrado, absolutamente louco. Ninguém sabe o que tá acontecendo naquela franquia, o que está acontecendo, não jogando nada, não tem o que defender do Carson Wentz nessa temporada, e você jogar toda a responsabilidade em cima dele é muito complicado, sabe? Por isso que assim, você não estava aqui, Marcelo, o outro Marcelo, antes, e não ouviu eu falando, talvez seja mais uma vez em que a gente vai moer um jogador, vai ser ele colocar Jalen Hurts de titular contra uma das melhores defesas da liga. Assim como Ronald Darby parecia um cocô na nossa mão e não era tão assim, assim como Nelson Agholor parecia um cocô na nossa mão e não é tão cocô assim, talvez a gente vá ver Jalen Hurts como aquilo que ele realmente não é, por escolhas mal feitas da nossa comissão técnica, scout, GM, todo o nosso front office. Era exatamente o que eu ia te falar, coaching, né? Acho que o grande problema hoje é coaching, né? Total. Por mim é o seguinte, não acho errado tirar o Wentz da fogueira agora e bancar ele. Não acho de todo errado, não. Mas a gente corre o risco de colocar o Jalen Hurts numa fogueira ou de ele se dar super bem e a Filadélfia esquecer e ano que vem a gente voltar com os mesmos coaches. Aí é de fuder. Aí não tem aquele slogan do supera? Porque é isso, eu acho que o Eagles não superou o título de 2017, tá? 2017, 2018. Tá vivendo daquele coaching staff, tá vivendo daquele GM, tá vivendo de muitos jogadores que estavam ali e não supera, sabe? Hoje a gente é um dos elencos mais velhos da liga. Então, eu puxei aqui agora o depth chart. Cara, eu fiquei impressionado com a quantidade de ponto vermelho que tem. Ou é questionável, ou é injury reserve, ou é out pro próximo jogo. Absurdo. É absurdo. A quantidade é absurda, cara. E não tô falando de... eu tô pegando aqui starter, tô pegando second string, tô pegando o third string, quase todo do Eagles tá fora, né? Sim. Impressionante, cara. É muito... E assim... Isso não é a primeira vez que acontece, né? Ano passado a gente já teve muito problema com lesão, já teve... Alguma coisa tá acontecendo, gente. Ou a incapacidade de escolher jogadores que consigam aguentar o rojão do nosso, sei lá, do nosso treino, alguma coisa do tipo. Existe uma falha na hora de montar os elencos. Eu acho que foi mesmo sendo esse dinheiro todo que está na mão do Wentz, que hoje é talvez o maior prejuízo que a gente tome com a saída dele. São quase 24 milhões garantidos. Pro cap do ano que vem, ele tá com 34,6, eu acho, comprometido por causa dele. Você sabe que nós já fizemos uma análise desse tipo aí, pensando no Wentz no Saints, né? Olha vocês não é suficiente o Malcolm Jenkins, não, gente? Puta merda, não é suficiente, não? Olha não, vocês aí eu vou me defender, aí é o ladrão que rouba ladrão, hein? Não, mas esquece, eu nem lembrava que eles tinham jogado nos Saints antes. O cara ganhou nos dois, pô.
Não, deixa eu esquecer isso. O Wentz, ele foi... Investiram nele, e eu acho sim que não foi errado, tá? Por conta do momento que ele viveu, por conta de tudo. Aí foi uma coisa que eu falei hoje com um colega no Twitter. A gente pagou o nosso QB franchise uma grana gigantesca. O cara entregou a temporada do título na mão do Foles e falou: vai lá, meu filho, me ajuda e termina isso daí. No ano seguinte se machucou, não jogou tão bem, mas ok. Mas ano passado carregou um time completamente destruído nas costas e levou pra playoffs, ok? Então aí você ganha confiança pra pagar o cara, vou lá e pago. Mas no draft seguinte eu gasto uma segunda rodada com a porra de um QB. Pois é. E eu vou te falar, que plano é esse? Eu como um torcedor de Alabama, eu tenho sérias restrições ao Jalen Hurts, tá? Não, eu acho que todo mundo tem, sabe? Ninguém consegue explicar. O Howie Roseman tentou defender que ele tava querendo copiar o Tyson Hill de vocês, tá? Só pra deixar claro. Ele, quando questionado sobre isso, ele chegou a defender que era uma tendência, era uma situação que ele queria implementar nos Eagles de ter uma alternância de quarterbacks e ter um quarterback flex, né? Que conseguiria receber, conseguiria correr, que conseguiria fazer o passe ali quando fosse necessário. Mas você vai gastar uma segunda rodada nisso, velho? Pois é. Então. Pois é. Picks 1, 2 e 3 são picks importantíssimas, gente. Você me falar, e de verdade, eu acho que o Jalen Hurts não sairia. Eu acho que ele não sairia. Não, eu também acho que não. E isso de vocês usarem o Jalen Hurts como o Taysom Hill é até engraçado, né? Pode ser um ponto a mais pro bem da nossa defesa, porque querendo ou não, a gente tem o Jalen Hurts no nosso time, né? Então a nossa defesa tá acostumada como jogar com o Jalen Hurts, assim. Pois é. Tá, e outra, cara, ninguém se cria correndo contra a gente. Ninguém se cria correndo contra a gente. A gente é a segunda melhor defesa da liga contra a corrida. E não adianta vir com read option, run pass option. Cara, nada tá passando ali. Né? Isso soa estranho até pra gente, porque a gente tá acostumado, principalmente quem acompanhou o mais recente, né, de 2012 pra cá. A gente tem 2 das 5 piores defesas da história da liga, né? Então isso não é normal pra gente. A gente tem um ataque sendo o segundo melhor da liga em números gerais, o melhor da liga em jardas e etc e tal. Isso pra gente é meio novidade. E assim, é o tipo de coisa que eu acho que não vai funcionar. Não adianta colocar o Jalen Hurts pra correr, vai correr no meio da nossa linha, justamente acho que num dos pontos mais fortes da nossa linha, que é o interior. O jogo contra a corrida do Saints é muito bom. Eu já falei e acho que, assim, o Peterson não tinha intenção de colocar o Jalen Hurts, ele colocou pra salvar a cabeça dele. Ponto. Pode ser. Tá? Pode isso. ser. É aquilo, né? Ou você tira o cara ou você vai embora junto com ele. Exatamente. Ele começou a ser muito questionado e saiu na grande imprensa americana de que a cabeça dele estava prêmio. E um dos grandes pontos que sempre questionavam ele por que você ainda não bancou o Wentz? Então tá bom, então vou lá e vou bancar o Wentz. De novo, qual é o plano? Não faço a mínima ideia. Não sei nem se ele existe. Não sei nem se ele sabe o que ele tá fazendo. Porque é isso que o Eagles me parece hoje. Um time com um front office e uns coachings que parece que não sabe o que estão fazendo, sabe? Não sei, definitivamente é isso. E é por isso que eu continuo batendo na tecla. Se meu problema todo fosse o Wentz, eu acho que era mais fácil de resolver. 1 ano de terapia por causa do ex e acabou, gente. Foi. Agora, do jeito que tá, me parece muito mais profundo. Bacana. Eu entendo bem o que você tá falando. Que tão chato comigo, gente. Não, mas é complicado, porque você vê uma divisão que tá toda meio que arrebentada, né? Uhum. Que muito provavelmente o campeão vai passar com campanha negativa. Sim. Né? É que agora sim, que agora seja o Washington, se Deus quiser. Então, é que o Giants e o Washington deram uma boa melhorada agora. Eu acho que o Washington tem condições de passar porque tem uma baita de uma defesa
E tem um quarterback, né, melhor, levando esse ataque. E tem mais talento no ataque também, Antonio Gibson. Não, e a defesa deles também é bem consistente. A defesa deles é um espetáculo. A defesa deles é um espetáculo. Nossa, Eu aquela acho linha fácil, defensiva, cara. A nossa linha defensiva é linda, mas o que eu babo pra linha defensiva de Washington, cara? É Que coisa mais maravilhosa, cara. É coisa de doido mesmo. E é por isso eu literalmente estou torcendo para o Washington passar. Por conta de toda a história, né, gente? O Ron Rivera com câncer, Alex Smith com comeback. E já que tá todo mundo um lixoso naquela defesa, que passe que pelo menos tem uma história bonita, né? Por favor. E não o Giants pela rivalidade maior também, né? Não, mas vou falar aqui baixinho e vou sair correndo. Pra mim o Cowboys é pior. Eu sei que historicamente é o Giants, mas o ranço que eu tenho dos Cowboys... Então Você não eu vou precisa te falar falar que... baixinho, você fala Não, todo não precisa dia. falar baixinho não, porque eu compartilho. Ela fala todo dia isso. Não, mas eu compartilho. A gente falou em off que todo mundo não gosta do Cowboys naquela divisão. No resto a gente até achou gay. Meu irmão torce pro Giants, né? Então eu acabo acompanhando um pouco mais por causa dele. A gente troca muita ideia. Mas acompanho muito o Eagles também, porque tenho um casal de amigos que mora na Filadélfia. Eu tive lá recentemente, mas não consegui ir num jogo. Eu peguei uma semana que todo mundo jogava fora. Ninguém da região jogaria lá. Poxa, que triste. Pois é, cara. Eu tava ali. Eu tava entre a Filadélfia, Baltimore e Washington. E Nova York. E no final de semana que eu fiquei lá, ninguém jogava em casa. Todo mundo jogava fora. Aí acabou que não deu pra fazer nada. Mas eu acompanho bastante esses times também. São e times complicado. legais. São, e tem tradição, né? Pô, uma divisão que todo mundo é campeão e tal, é bacana. Eu acompanhava bastante o Eagles na época do McNabb também, quando perdeu o Super Bowl pro Patriots. Ai, não fale isso não, cara. Esse foi meu primeiro trauma com os Eagles, cara. Fale isso não. Então eu lembro bastante. O Brian Dawkins, puta jogador. Puta jogador. Esse sim, ídolo. Chorei demais, muito no... demais. Chorei demais no discurso dele no dia do Super Bowl. Pelo amor de Deus. Chorava igual uma criança. Nossa, mas foi muito lindo. Ele é muito ídolo lá na cidade e na franquia. Sim, Ele é demais. É legal. É uma pena, né? Você pega... Tudo bem, podia estar só o Cowboys ali com recorde negativo, né? O resto não. Mas eu acho que a gente, se o nosso o Lurie mesmo, o Jeff Lurie, conseguir enxergar de que muita coisa na galera do escritório tá errada, na galera de coaching staff tá errado, em mais uns 2 anos a gente volta a ser competitivo, mas tem que mudar, entendeu? Se não... Se continuar essa galera aí, ano que vem vai ser mais um ano sofrido, complicado, onde a gente pode até levar a divisão como foi no ano passado, mas sem confiança nenhuma de um trabalho mirando num título, assim, a médio prazo, sabe? Pô, levaram a divisão e deram um puta de um trabalhão pra gente no Wild Card. Em 2019. 2018, de verdade. Não, 18 pro que jogou ano passado, né? 18 e 19, isso. No ano passado, nossa senhora, eu tenho quase que eu faço um voodoo do Jadeveon Clowney em casa. Por quê? Foi o primeiro jogo de playoff do Wentz. No primeiro quarto, o Jadeveon Clowney dá uma porrada na nuca dele, ele sai por causa de concussão. Puta, verdade. No primeiro quarto. E aí o Wentz, novamente. Aí você imagina, como é que a cabeça desse cara não fica, velho? Na temporada do título, ele se lesiona na 13ª semana e não vive os playoffs. No ano em que ele carrega o time para os playoffs, porque no ano que vocês jogaram contra a gente, ele estava lesionado, então estava se lesionando e voltando. Então ele e o Foles dividiram ali os jogos e a gente conseguiu ir para playoffs de novo. Ganhamos do Bears na primeira rodada, depois no Divisional perdemos para vocês. Ano passado ele faz aquele playoff run bizarro no final da temporada, consegue chegar nos playoffs, no primeiro quarto ele toma uma porrada na nuca, sai do jogo, não consegue mais voltar.
Não tem psicológico que se aguente, e aí você vai tentar lançar pra um cara, ou o cara dropa, ou tá machucado, ou isso. É muita pressão, velho. É muita pressão. Complicado. Gente, a gente já falou demais, eu acho que de NFC East, o astral do programa tá indo muito pra baixo. A gente pode dar uma finalizada aqui no nosso papo. Vou começar com a visita. Jaqueline, pontos-chave para essa partida e o seu palpite para esse placar. Cara, eu vou torcer por um placar equilibrado, não equilibrado, mas baixo. Eu acho que vai dar Saints, né? Infelizmente, por conta das nossas questões, mas eu acho que vocês vão ter dificuldade de pontuar na nossa defesa. Exceto se Michael Thomas e Kamara vierem pro jogo para destruir, aí não tem o que fazer. Aí não há defesa que segure. Mas eu acho que deve rolar uns 27 a, sei lá, 17 para vocês. E o ponto-chave para se o Eagles quiser ter alguma chance é literalmente pontuar com a defesa, parar o time de vocês com a defesa. Special Teams. A gente fez um touchdown de retorno com o Jalen Reagor utilizado da melhor forma possível, como ele era para ser utilizado desde sempre, correndo, botando ele para correr naquela vida. E pode ser que, se a gente conseguir pontuar em cima de vocês com o Special Teams e defesa, o nosso ataque até ganha ali uma confiança para deixar o jogo mais acirrado, vamos colocar assim. Então, literalmente, o jogo passa todo por aproveitar que o Tyson Hill, se estiver no pocket, ele não se sinta seguro, torcer para ele não conseguir fugir, utilizar as pernas e passar da nossa DL, e manter o ataque vivo, né? Porque senão a gente, se for depender do ataque dos Eagles, que está em experimento agora com o Jalen Hurts, para cima de uma das melhores defesas da liga, não tem como. Então frustra o ataque, pontua com a defesa se der, e vamos tentar, né? Joga pro alto e vê se cola. Giovana? Bom, eu espero uma vitória nossa, mas como sempre eu não espero vitórias fáceis. Porque vitórias fáceis, às vezes eu acho que é só fruto de uma ilusão da minha cabeça, tipo a contra a Tampa de Denver. Então acho que assim, deve vir uma vitória difícil. O que o ataque precisa fazer é tomar cuidado com a bola, não entregar a bola em situações difíceis pra gente. E a nossa defesa precisa manter o que tá fazendo nos últimos jogos. Precisa só manter o nível pra conseguir parar o ataque do Eagles, que não é lá essas coisas. Então só precisa manter o jogo sob controle e o ataque não pode entregar o jogo. Acho que é basicamente isso. Mas não espero jogos fáceis, porque isso não existe. Vai fugir do palpite? Vou fugir do palpite, porque geralmente eu só penso assim no palpite na hora que eu aposto no bolão, entendeu? E você não tá mal no bolão, não. Tá lá em segundo lugar, então. Exatamente. Você não tá querendo ela não entregar. quer revelar. Não quer revelar pra ninguém chegar perto dela. No pra bolão, ninguém copiar o placar, é isso. Exato, vou ficar quietinho. Já saquei. Tudo bem, tá perdoada. E aí, Vanzito? E aí, Xará, beleza? Então, cara. Eu só queria lembrar que a gente vai enfrentar, a gente tava falando de passado aí. Já vou falar palpite, tá, gente? Sei que a gente falou demais aqui. O Nikhil Roby-Coleman, de cornerback, alguém lembra dele? Não, e o Tommy Lee vai jogar, né? O Tommy Lee vai jogar. Lembrou, Xará? Giovanni. Cara, confesso. Não, ninguém lembra desse cara, ninguém lembra, né? Todo mundo lembra da jogada, mas ninguém lembra então. quem foi. Porque o cara é um Ru na liga, né? Com todo respeito ao Eagles. Eita. Então, ele é o cara da interferência com o Rams. do Rams. Há pessoas que a gente não dá nomes, a gente só lembra do dia. Então. É isso aí, a gente vai enfrentar ele com o Tommy Lee no elenco, provavelmente. É isso aí, só pra lembrar vocês e quem tá ouvindo aí ficar triste um pouco. Mas enfim. Eu acho que vai ser todo jogo que a gente com esse ataque comandado por essa pessoa enfrente uma defesa
teoricamente assim boa, eu acho que vai ser um jogo feio. Jogo de defesa, assim, feio pra quem curte touchdown. Eu amo defesa, então acho que vai ser um jogo até interessante. Mas eu acho que vai ser um jogo truncado, que a gente vai ganhar ali do sofrimento também. Mas não vejo muito ponto não, a não ser que alguma situação do jogo, ali algum turnover, essas coisas assim, mudam as situações, mas eu acho que a gente ganha um 17-13, vai estar frio, vai estar chovendo, vai estar bem sofrimento mesmo. E você, pai? O que vai determinar aí esse jogo e seu palpite? O que vai determinar esse jogo a nosso favor é a defesa. Acho que a defesa manter o nível que tem mantido e correr. A defesa do Eagles ela é a 25ª contra a corrida, mas ela é muito boa contra o passe. Então é uma situação que nos favorece, porque o nosso passador é ruim passando a bola e a gente tem o jogo corrido com tudo para dar certo, né? Com o Kamara, com o Latavius Murray, com o próprio Taysom Hill. Então eu acho que a chave do jogo passa muito pelo nosso jogo corrido, porque o tempo aparentemente vai estar ruim. E, cara, a nossa defesa manter o nível que ela tem mantido. Eu acho que a chave pro Saints conseguir um bom resultado é muito isso aí, cara. Eagles cede, se eu não me engano, em torno de 120 jardas em média por jogo, corrida. E a gente tem excelentes corredores, cara. A gente tem o Kamara, que dispensa comentários. A gente tem o Latavius Murray, que dá a bola na mão dele ali, ele sempre arranca ali suas 4, 5 jardas. Eu acho que passa muito aí por a gente estabelecer o jogo terrestre e ganhar o jogo ali nas trincheiras, né? Eu também acho que vai ser um jogo apertado. Não tenho a menor expectativa de ver o Taysom Hill fazendo um grande jogo. Eu só quero que isso acabe rápido, de verdade. E meu palpite pro jogo é 20-13 pro Saints. Eu também, eu acho que é difícil dar um palpite se a gente ainda não sabe quem é que vai ser o quarterback. Acho que se for com o Drew Brees, a gente tem uma vantagem maior aí. Eu não tenho muita expectativa que ele jogue não, viu, cara? É que se ele já tiver 100%, ele vai jogar. É que a gente falou aqui, ele é fominha. Ele não tem essa coisa aí. Puta, 11 costelas, cara. O cara não é humano se ele já tiver 100%. Bom, a gente Vamos ver. A gente vai descobrir isso então essa semana. Certo, com certeza. Mas eu também acho que vai ser por aí, sei lá, 24-17 também, alguma coisa assim. Enfim, pessoal, acho que, né, falamos bastante, falamos bem. Jaqueline chegou e já veio detonando o Drew Brees, mas a gente dá um desconto porque ela é gente boa e deu bastante informação aqui pra gente. Mas é isso. Vamos despedindo então. Jaqueline, queria agradecer você aí, em nome de toda a equipe. Foi um prazer ter a sua participação nesse episódio. Espero que você volte mais vezes aí pra gente falar de futebol americano. Presenças femininas aqui são sempre muito bem-vindas. Muito obrigada, gente, a vocês pelo convite. Muito obrigada pela paciência de me ouvir falando com tristeza e rancor dos meus Eagles e também falando aí um pouquinho mal dos Saints também, porque a gente precisa falar dos adversários e dos futuros adversários assim também. Obviamente, muito encantada com o convite. Deixo aqui novamente convite para todo mundo seguir o @esportismo_, acompanhar as coisas que a gente faz. Mandar um beijo no coração muito forte pra Gé, que a Gé não tá aqui, mas eu conheço a Gé de carnavais muito antigos. E também pra Gi, que tá aqui com a gente, que é um amorzinho novo, mas é um amorzinho lindo. E obrigada mesmo por apoiar as meninas falando de NFL e por terem essas meninas gigantes junto com vocês, tá? E vocês também são muito bons. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Valeu, Jaque. Ivanzito, um abraço.
Abraço, Xará. Abraço, pai. Abraço, Gi. Obrigado por ter aceitado o convite de voltar aí. Jaque também, muito obrigado. Agregou demais. Voltem sempre as duas, né? Então, é isso. Vamos lá, vamos na fé. Não vai ser fácil de novo, mas vamos lá, rumo a 10 vitórias seguidas, então. Olha que coisa linda. Meu Deus. Giovana, tchau. Muito obrigada por mais um convite, por estar aqui mais uma semana, é uma honra. Fazendo propaganda das lives do esportismo. Eu e Jaqueline geralmente estamos por lá, principalmente de domingo. E a gente fica papeando na madrugada quando ninguém tá com sono, nem a gente, né, amiga? Mas é isso, sigam Flor do Superdome. Eu e as meninas fazemos um trabalho bem legal por lá. E assim, um beijo no coração de vocês que estão ouvindo. E qualquer coisa, eu estou no Twitter sempre. Valeu, Giovana. As nossas portas aqui estão sempre abertas para você, sabe disso, e para todas as meninas lá do Flor do Superdome. Pai, chegou depois, mas chegou chegando como sempre. Aquele abraço. Cheguei por último e prolonguei aí o podcast em uma meia hora, mais ou menos 40 minutos. O Caio vai ficar felizão. Mas valeu, gente, valeu. Fazia 2 semanas aí que eu não conseguia fazer nada. Feliz de voltar, sempre bom. Agradecer as meninas aí, trabalho excepcional que vocês fazem. E dizer que, gente, o samba é das mulheres, o futebol americano é das mulheres, o mundo é das mulheres. Eu gosto tanto que eu tenho 2 aqui em casa. Agora tá vindo um moleque aí pra equilibrar o time, pra ficar 2 contra 2. Mas vocês mandam em tudo, gente. O mundo é de vocês. É isso aí. Nós assinamos embaixo. Queria mandar então um abraço aí pro pessoal lá do Telegram também, do nosso grupo de ouvintes, né? Tá sempre ali bem ativo. A gente tem o nosso bolão, o pessoal participa. E, enfim, se você quiser participar também, manda uma mensagem pra gente nas nossas redes sociais, que a gente passa o link aí para vocês, né? No Twitter @SaintsBrasil09, no Instagram Mundo Rudete, no Facebook Saints Brasil. E não deixem também de acompanhar o nosso blog, o mundorudete.wordpress.com. A gente está sempre com matérias, com textos, a análise pré-jogo do Ivan, enfim, tá sempre bem atualizado, com muito conteúdo para todo mundo. E é isso aí, pessoal. Domingo tem mais Saints e na próxima semana a gente volta para falar aí sim do jogo que mais promete, que é contra o Kansas City Chiefs, mas até lá a gente ainda tem que passar pelo time do Eagles aí nesse domingo. Enfim, um abraço, espero que tenha gostado. Who Dat?